Amém, queridos? Vamos passar então para o ministério da palavra. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e nós faremos a leitura dos versículos 35 ao versículo 45. Marcos, capítulo 10, dos versos 35 ao 45. E diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com o que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por estarmos aqui. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já nos ministrou, seja através dos louvores, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, permaneça conosco. Peço, Deus, que o nosso coração esteja aberto, disponível para a semente, ó Pai, que será semeada nele, que é a Tua palavra. Peço que o Senhor me use como canal de bênção nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Bom, queridos, tudo isso, na verdade, começa com um pedido descabido e egoísta de Tiago e João. E por que é um pedido descabido? Porque versículos anteriores, o Senhor Jesus estava falando sobre a sua entrega, sobre o seu sacrifício. E ele vai dizer que o Filho do Homem vai ser condenado à morte, que vai ser entregue aos gentios, que vão cuspir nele, escarnecer dele, que vão açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Mas ali Jesus está falando um pouco do que vai acontecer com ele, do sofrimento até a cruz e na própria cruz. E os discípulos nem ligaram para isso e já fizeram um pedido descabido, porque não fazia sentido nenhum eles falar isso naquele momento, né? E um pedido egoísta também, porque eles estão pedindo algo para os seus próprios deleites, para os seus próprios desejos. A carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, né, ela vai falar um pouco sobre isso. Tiago 4 vai falar que muitos não recebem algo de Deus porque não pedem, não oram. Mas vai falar no versículo 3 que muitos até pedem e oram, mas não recebem porque pede mal. Pede para seus próprios prazeres, esbanjar, né, nos seus próprios prazeres, seus próprios deleites, e que esse tipo de oração o Senhor não vai responder, né? Então, nós vemos aqui, né, esses 2 discípulos de Jesus, João e Tiago, fazendo esse pedido egoísta, né, que um queria sentar do seu lado direito, o outro queria sentar do seu lado esquerdo, e talvez por eles terem intimidade com o Senhor Jesus, né, porque Tiago e João sempre estavam naquele meio de intimidade de Jesus, ou seja, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi ao monte da transfiguração, quem é que estava lá no monte com Jesus? Pedro, Tiago e João. Então, esses 2 vivenciaram muita coisa com o Senhor Jesus e um certo nível de intimidade. Talvez isso levou eles a pensar que poderia ter privilégios com o Senhor Jesus, a ponto de se sentar ao lado do Senhor Jesus, que seria, né, lugares
importantes, mas esse pedido, como eu disse, além de ter sido descabido, além de ter sido egoísta, além de não ter tido uma resposta de Jesus, porque Jesus diz que isso não compete a ele, mas o próprio Pai é que vai designar as pessoas preparadas para sentar, um à direita, outro à esquerda, ainda rendeu um início de confusão, né? Porque Tiago e João chegam para Jesus: mestre, nós queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus falou, né? O que vocês querem que eu te faça? E eles falam: olha, mestre, nós queremos que eu me sente ao teu lado direito e o meu irmão se sente ao teu lado esquerdo. Os outros 10 que ouviram isso falaram: peraí, mas vocês dois vão sentar um do lado de Jesus, do outro lado de Jesus, e nós? Vamos ficar aonde? Então começaram ali o início, um princípio de confusão, né? Isso gerou indignação dos outros discípulos. Mas na verdade, né, Tiago e João estavam equivocados em relação ao reino de Jesus Cristo. O reino de Jesus não é um reino físico, é um reino espiritual. Então, não só Tiago e João, mas acredito que muitos dos discípulos de Jesus, inclusive Judas, né, que quando percebeu que o reino de Jesus não era físico e sim espiritual, essa foi uma das motivações que fez ele trair o Senhor Jesus. Então, esses dois discípulos também revelam isso, revelam esse entendimento errado a respeito do reino de Jesus. Então, é como se ele estivesse falando: ó, Jesus, o Senhor vai ser o rei aqui de Israel, o presidente de Israel, e eu quero ser o ministro da justiça e quero que o meu irmão seja o ministro da economia. Ou seja, eles querem lugares que para eles são grandes, que para eles são importantes, eles estão visando a posição, né, daquele lugar. Mas na verdade, eles estavam totalmente equivocados. Não só ao reino de Jesus, que não era físico e sim espiritual, mas estavam totalmente equivocados no que diz respeito a ser grande no reino de Deus. E nós podemos ver isso, né, conforme o texto que nós lemos. Então, vejamos. Em primeiro lugar, a ideia equivocada de grandeza do reino em relação aos discípulos. Ou seja, os discípulos estavam tendo uma ideia errada, equivocada de grandeza. Olha o versículo 42, o que diz: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Então, por que esses discípulos estavam com uma ideia errada em relação à grandeza, né, no reino de Deus? Porque eles estão visando a grandeza do mundo. E eles estão achando que no reino são os mesmos valores que ditam o mundo. Ou seja, eles estão tendo um exemplo, ou usando, ou vendo um exemplo totalmente errado. Ao invés de eles olharem para Jesus com o propósito de imitar Jesus, eles estavam olhando e talvez até admirando a glória dos governadores romanos. Homens que adoravam posições, títulos, que adoravam exercer cargos de autoridade. Não só eles, como muitos dos fariseus, né, dos religiosos da época, que também visavam essa ideia de grandeza. Ou seja, o que importa para eles é que eles estavam tendo cargo, posições, e isso é uma ideia totalmente equivocada, pelo menos no que diz respeito ao reino de Deus. Esses discípulos, né, estavam tendo a ideia de grandeza relacionada à posição. É só ver o pedido deles, né? Mestre, conceda que eu me sente do teu lado direito e o meu irmão do teu lado esquerdo. Então, para esses discípulos, a grandeza está relacionada à posição. E não é essa a ideia de grandeza, pelo menos do reino de Deus. Irmãos, talvez hoje não seja diferente. Hoje existem cristãos que podem estar cometendo esse mesmo erro, esse mesmo equívoco em relação ao reino de Deus. Cristãos que estão com esse mesmo conceito de grandeza equivocada, não segundo o reino de Deus, mas segundo os parâmetros do mundo, né? O sistema do mundo. Porque para o mundo, ser grande não é você servir, mas é você ser servido.
Então, o conceito de grandeza para o mundo é você ter poder sobre as pessoas, é você usar domínio sobre os outros, é você abusar da sua autoridade, é você usar títulos ou posições para conseguir vantagens, para manipular pessoas, ou, né, como diz o dito popular, da carteirada. Então, para o mundo, ser grande é isso. Para o mundo, ser grande é você estar numa posição elevada, é você ter um cargo elevado, é você conseguir vantagens, é você ser servido ao invés de servir. Então, quando Jesus percebe a ambição desses discípulos, né, de querer o lugar mais importante, visando a grandeza, né, visando que aquilo seria ser o maior. Quando Jesus vê essa ideia equivocada dos discípulos, Jesus então ministra no coração dos discípulos, né? Versículo 42 diz que Jesus, depois que vê esse pedido descabido, egoísta de Tiago e João, que gerou ali um certo desconforto com os outros discípulos. Então Jesus fala para eles, vem para junto de mim, né? O verso 42 diz que Jesus chamou-os para junto de si e começou a ministrar no coração deles. Começou, na verdade, a alertar esses discípulos sobre essa ideia equivocada de grandeza segundo o mundo. E aí quando Jesus então chama esses discípulos para si, Jesus então fala para eles, né, que eles estavam com uma ideia de grandeza equivocada e, em segundo lugar, que é o que nós vamos ver, o Senhor Jesus então dá a ideia de grandeza segundo o reino de Deus. Olha os versículos 43 e 44. Depois que ele chama esses discípulos para junto de si. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, irmãos, o que precisamos entender é que no reino de Deus, a pirâmide está invertida. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, o mais importante não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Então, se no conceito do mundo, o título, a posição é sinônimo de grandeza, no reino de Deus, quanto maior o título, quanto maior a posição, mais servo essa pessoa deve ser. Então, a grandeza no reino de Deus não é medido pelo título. A grandeza no reino de Deus não é medido pela posição, e sim pelo serviço. Ser grande para Deus é ser servo. Ser grande é estar a serviço de outros, ao invés de querer ser servido pelos outros. Agora, eu quero chamar sua atenção para o versículo 43, quando Jesus diz assim, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Essa palavra que Jesus usa aqui, sirva, no grego, no original, ela é diáconos. E o que significa? Significa um serviço voluntário. Significa um serviço voluntário com interesse ou voltado em ajudar os outros. E essa palavra, né, diáconos, a palavra diácono é extraída, né, dessa palavra diáconos. E quem é o diácono em uma comunidade, em uma igreja? Diácono é aquele que serve a igreja. Diácono é aquele que cuida das causas da igreja, aquele que cuida, posso dizer, do serviço social da igreja. Por exemplo, em Atos 6, a igreja primitiva estava crescendo muito. Então, os apóstolos eram os que cuidavam de tudo. Em Atos 6, tinha um trabalho social que eles faziam, que era de alimentar as viúvas, né, aquelas que tinham maior necessidade. Então, eles faziam ali esse serviço que eles chamavam de servir às mesas, e esse serviço era voltado para ajudar as viúvas, as pessoas ali com necessidades, né, que não tinham condições de se alimentar. Só que, conforme a igreja foi crescendo, os apóstolos não conseguiram dar conta de tudo. Então começou
a faltar alimentos para algumas viúvas, algumas não conseguiam pegar. Então um grupo de helenistas começaram a murmurar contra os apóstolos, dizendo: olha, por que que as nossas viúvas não estão tendo alimento, somente as viúvas que são aqui de Israel, né, que são judias, por que que não está tendo alimento para as nossas viúvas? Mas essa falta não foi por maldade dos apóstolos, mas foi por causa da igreja que estava crescendo. E toda comunidade que cresce, ainda mais como a igreja primitiva, numa velocidade bem rápida, é normal surgir alguns desconfortos para sinalizar que precisa acertar aquela área ou ter mais voluntários. Então, o que que os apóstolos fizeram? Em Atos 6, eles então levantam diáconos. Para quê? Para que esses diáconos possam servir as mesas, possam cuidar desse serviço social da igreja. E a Bíblia ainda vai dizer, né, que os apóstolos, eles levantaram esses diáconos para servir as mesas, enquanto eles se concentravam no ministério da palavra e na oração. Então, os apóstolos precisavam pregar, cuidar de muita coisa, cuidar das viúvas, e a igreja crescendo, eles precisaram levantar então voluntários. Pessoas que gostariam de servir a outros de forma voluntária. Então, ele institui os diáconos para a igreja primitiva. Então, essa é a palavra que o Senhor Jesus usa aqui no versículo 43, né? Esse diáconos, que significa serviço voluntário. Mas no versículo 44, eles usam uma palavra diferente. Olha só: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Essa palavra servo que Jesus usa aqui no versículo 44, não tem o mesmo significado, por exemplo, da palavra usada no versículo 43. Esse servo do versículo 44, ele no grego é doulos. E o que significa? Não é mais um serviço voluntário. Agora é um serviço obrigatório. E uma palavra que se encaixa perfeitamente para o significado de doulos é escravo. Ou seja, é ser escravo de Cristo. Paulo usou muitas vezes essa palavra: eu sou escravo de Cristo, porque de fato ele entendia isso. Irmãos, quando nós não servíamos a Cristo, mesmo que nós não tínhamos essa consciência, nós éramos servos do diabo. Era como se o diabo fosse o nosso senhor. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós então saímos dessa servidão. Nós então saímos debaixo do senhorio do diabo, mas nós não deixamos de não ter um Senhor. Nós agora estamos debaixo do senhorio de Cristo. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos comprou, e Paulo diz: comprou por preço e preço de sangue. Ou seja, se Deus nos comprou, né, das trevas do mundo, isso significa que nós somos ou pertencemos a um dono. Significa que nós não somos mais propriedades, né, do diabo, agora nós somos propriedades de Deus. Sendo assim, irmãos, nós só trocamos de senhor, mas continuamos sendo escravo. A diferença é que Deus nos trata como filho, nos chama de filho, nos adotou, mas lá na certeza, nós precisamos ter essa certeza que nós somos escravos de Cristo. Romanos 10:9 diz que se com o nosso coração cremos e com a nossa boca confessarmos o Senhor Jesus como Senhor, nós somos salvos. Então, nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Se Ele é Senhor, então eu sou servo. Mas eu sou um servo doulos, eu sou um escravo de Cristo. Irmãos, para mim, né, isso é um pensamento meu, não existe livre-arbítrio para o cristão. Pelo menos para mim, não. Porque se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu estou debaixo do senhorio dele. A minha vontade está sempre debaixo da vontade dele. Se a minha vontade entrar em conflito com a vontade dele, eu fico com a vontade dele. Então eu não tenho vontade própria. A minha vontade é fazer
a vontade do Pai, ou eu preciso ter essa vontade de fazer a vontade do Pai. Nós precisamos entender isso. Por isso que eu digo que eu, pelo menos, não tenho livre-arbítrio. É como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é o meu Senhor. Se Ele é o meu Senhor, Ele manda e eu obedeço, porque esse era o relacionamento de um senhor com um escravo. O escravo não tinha direitos, o escravo não tinha as suas vontades, o escravo obedecia ao seu senhor. Claro que Deus, irmãos, é um Senhor muito bom, é um Senhor amoroso, é um Senhor que até permita nós vivemos as nossas vontades, mas precisamos entender a raiz disso tudo. Ele é Senhor, eu sou servo, a vontade dele prevalece na minha. Ou seja, se eu entreguei minha vida a Cristo, ela não me pertence mais, ela pertence a Ele. Então, irmãos, é esse entendimento que nós precisamos ter também. Nós pertencemos ao Senhor e pertencemos também a uma comunidade, ou seja, a igreja de Cristo. Sendo assim, irmãos, isso significa que os discípulos de Jesus devem ser servos, diáconos, ou seja, voluntários e servir uns aos outros na comunidade da fé, na família de Deus. Mas os discípulos de Jesus também devem ser servos doulos, escravos, e aqui já não é mais uns dos outros, é escravo de todos. Irmãos, o padrão de Deus é que uma pessoa deve ser primeiro servo, antes de Deus promovê-la a uma posição de liderança. Eu me lembro, irmãos, que eu fui ordenado a pastor, consagrado, ungido a pastor, em 2017. Mas desde 2013 é que eu cuido de gente, é que eu cuido de vidas. Desde 2013, quando nasceu uma célula aqui, depois essa célula virou uma comunidade maior, hoje nós somos igreja, mas desde 2013 eu faço uma função pastoral, mesmo não tendo o título de pastor. E somente em 2017 é que eu recebo o título de pastor. Irmãos, o melhor exemplo bíblico para nós entendermos isso é o exemplo de José, do Egito. Ou seja, José, ele foi escravo, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Potifar era o dono, o senhor de José. E José, ele não tinha ali nenhum cargo, nenhum título, embora ele era o administrador da casa de Potifar, mas ele era servo, ele era um escravo na casa de Potifar. Então Deus tira agora José da abundância, da fartura que era a casa de Potifar e coloca ele agora para servir lá na cadeia, lá na escassez. E José, ele serve lá. José serviu muitos anos, tanto na casa de Potifar quanto na cadeia. Depois que José serviu, então agora Deus o promove. E ele agora é promovido a governador do Egito. Porque, irmãos, o padrão de Deus é que uma pessoa deve ser primeiro um servo. Depois é que Deus levanta, promove a uma posição de liderança. Então, Jesus mostra para esses discípulos o conceito de grandeza segundo o reino. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, agora Jesus, ele mostra a grandeza do reino com a sua própria vida. Jesus agora, ele está sendo o exemplo de grandeza do reino. Olha no versículo 45 que ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o exemplo que os discípulos deveriam seguir, observar, imitar, não é dos governos romanos, do Império Romano, ou até mesmo dos religiosos que só buscavam a posição, porque para eles a posição está relacionada à grandeza. E esse é o padrão segundo o mundo. Então, os discípulos tinham que olhar, observar, imitar o exemplo de Cristo. E olha na prática o exemplo de Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, nos versículos 12 ao 17,
Antes, né, de nós lermos esses versículos, deixa eu só dar aqui um pano de fundo. O que acontece aqui em João 13? Bom, quando uma pessoa, né, chegava na casa de um outro, lembre-se que não era como nos dias de hoje, isso há mais de 2000 anos atrás, ou seja, não tinha sapato fechado, eles andavam de sandália, não eram ruas asfaltadas, eram tudo de terra, era muito pó, não tinha carro, né? Eles andavam muito a pé para chegar até determinado lugar. Então, quando essa pessoa, por exemplo, fosse na casa de um outro, né, seja convite, e fosse convidado para comer alguma coisa na casa de uma outra pessoa, quando esse rapaz que foi convidado chega, o que acontece? Ele se senta, né? Se senta, não tinha cadeira também, se sentava ali no chão, e vinha um escravo. E o escravo vinha, ele lavava os pés desse convidado e trazia ali um balde, né, lavava os pés, depois enxugava com uma toalha, não só para tirar a poeira dos pés do convidado, mas também para proporcionar ali um alívio, né, um relaxamento. Então era isso que acontecia. Jesus, por exemplo, foi à casa de Simão, né? E Simão não fez nada disso com Jesus. Jesus diz: eu fui, você não me deu um ósculo santo, né? Você não me honrou, porque isso era um ato de honra, lavando os meus pés, mas veio uma mulher. E essa mulher então veio até Jesus. E com as suas lágrimas ela lava os pés de Jesus, e com os seus cabelos ela seca o pé de Jesus. Ou seja, o que Simão não fez, essa mulher honrou muito Jesus. Jesus ainda diz: ela muito me amou, né? Seus pecados estão perdoados, falou para essa mulher. Então esse era o conceito correto, né? Que um convidado ele era tratado, né? Na casa de uma pessoa. Então Jesus chega, né? Ele vai, ele se reúne ali com os seus discípulos, né? Ali na ceia, né? Ele faz ali a ceia e ele se reúne com os seus discípulos, então todos chegam até o lugar da ceia, todo mundo se senta, e eu imagino os discípulos esperando o escravo vir para lavar os pés deles, né? Só que o que eles não esperavam, irmãos, é que quem lava, né, Jesus, então ele se levanta da mesa. Ele se levanta da mesa. Ele vai pegar então um balde de água, ele pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro fica indignado. Por quê? Porque aquilo era uma humilhação, aquilo era um serviço de escravo. E Jesus não tinha que estar fazendo aquilo. Pedro então fica indignado e diz: ah, o Senhor não vai lavar os pés meu não, mas não vai mesmo. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, como era 880, né, irmãos? Pedro então vai dizer: então não lava só os pés não, lava a cabeça, lava o corpo todo. Jesus falou: não, quem tomou banho já tomou, só precisa lavar os pés. Então por que Pedro fica indignado e os outros discípulos surpresos? Porque aquele era um ato de escravo. Então Jesus se rebaixa ao nível de escravo para servir os discípulos. Aí vai começar a leitura que eu quero ler com vocês. João 13, 12, que diz assim: ó, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então, irmãos, Jesus, ele dá o exemplo de servo. Jesus está dizendo para esses discípulos o seguinte: ó, vocês estão me chamando, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão certos, porque de fato eu sou. Mas Jesus está falando que mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele sendo mestre, ele se rebaixa ao nível de escravo. Ele lava os pés dos discípulos e ele ainda diz: você percebeu o que eu fiz? Pois é, eu fiz isso para dar o exemplo. Agora vocês precisam fazer isso uns
aos outros. Irmãos, nós precisamos ser servos. Não só o servo voluntário, que é o diáconos, mas o servo doulos, escravo. Porque o servo voluntário, ele serve uns aos outros, talvez na sua comunidade de fé. Mas o escravo, ele é servo de todos. E por que nós devemos ser? Tem muitos motivos, irmãos. E um deles é porque Cristo nos deu exemplo. Ele fez isso, e os textos que nós lemos relata, né, dos versos 12 ao 15. Por que nós devemos fazer isso, irmãos? Porque nós não somos maiores do que Jesus. O Senhor Jesus diz: o discípulo não é maior do que o seu mestre. O servo não é maior do que o seu Senhor. Então, se Jesus, sendo mestre, sendo Senhor, fez, quem sou eu para não fazer? Eu não sou maior do que Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Ele é o meu líder, Ele é o meu mestre, Ele é o meu Senhor e eu preciso imitar as suas ações. Em terceiro, por que nós devemos servir uns aos outros? Porque há uma alegria, irmãos, segundo Jesus, quando nós estamos servindo as pessoas. Ele mesmo diz: vocês devem praticar isso, e vocês aprenderam isso, então vocês serão bem-aventurados se colocar em prática. Atos 20, 35, irmãos, Paulo diz: mas bem-aventurado é dar do que receber. E ele, fala que essa, na verdade, é uma frase vinda de Jesus. O conceito de Atos ali 20 é serviço. Paulo vai falar que ele estava servindo a Deus. E ele está dizendo, mas bem-aventurado é dar do que receber. Não é só uma questão de dar oferta, de dar um presente, não. É de dar o seu tempo. É de servir as pessoas. Então, irmãos, quando nós olhamos a trajetória de Jesus, sendo o nosso maior exemplo na terra, irmãos, o nosso maior exemplo, quando ele passou na terra, ele, sendo o Senhor, ele veio para servir e não para ser servido. Tudo que Jesus fez, irmãos, sendo o Senhor, foi em prol das pessoas, e ele não fez nada em benefício próprio. E o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de buscarmos o interesse uns dos outros e servirmos uns aos outros. E Paulo usa, irmãos, na verdade ele fala em Filipenses 2 sobre isso. Ele usa isso para sustentar o seu argumento, E ele vai dizer em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em seguida, Paulo relata o exemplo de Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Ele vai falar isso em Filipenses, irmãos, o 2, do 6 ao 8. O nosso maior exemplo é Jesus, e Paulo está fazendo um apelo: tende em vós o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era Deus, Ele era Senhor, Ele era mestre, mas Ele não usou os poderes de Deus, pelo contrário, Ele desceu da sua glória, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se humilhou sendo servo, tomando a forma de servo, e se humilhou até a morte de cruz. Então Paulo está mais uma vez ordenando, lembrando, orientando, clamando, fazendo um apelo. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor Jesus Cristo. E irmãos, para todo aquele que se humilha, para todo aquele que serve uns aos outros, é servo de todos, pode ter certeza que ele recebe uma exaltação do próprio Deus. Pois Paulo continua dizendo, Filipenses 2, do 9 ao 10, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então, irmãos, todo aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha, ele será exaltado pelo próprio Deus. E eu quero concluir, irmãos, que do mesmo modo, eu e você devemos agir. Nós devemos ser servo uns dos outros, mas precisamos também ser servo de todos, como escravos de Cristo. Mesmo sendo escravo, nós não somos tratados como escravo. Deus nos trata como filhos. Ele nos ama, Ele quer sempre o nosso bem. Mas nós precisamos
mostrar esse amor que Deus tem por nós e mostrar esse amor pela vida das pessoas. E uma das maneiras de mostrar isso, irmãos, é servindo as pessoas, é sendo servo de todos, é servindo a igreja. E há, irmãos, há benefícios, há recompensas, há uma exaltação vinda do próprio Deus, mas que essa não seja a nossa maior motivação em servir, irmãos. Que a nossa maior motivação em servir uns aos outros é pelo exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele mesmo diz no final do versículo 45, quando ele se coloca como exemplo, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir é dar a vida às pessoas, é dar a vida em favor do resgate das pessoas, irmãos. Então, ser grande no reino não tem nada a ver com a posição que você tem, seja lá fora, seja aqui dentro, no meio eclesiástico, na igreja, não tem nada a ver, irmãos. Ser grande não tem nada a ver com o seu título, não tem nada a ver com a sua posição. Para o reino de Deus, segundo Jesus, ser grande é quando você serve uns aos outros. Quem é o mais importante no reino de Deus não é aquele que tem posições, não é aquele que tem títulos, mas é aquele que é servo de todos. Que eu e você possamos, irmãos, aprender com Jesus, imitar Jesus e sermos grandes no reino de Deus, não conforme os valores do mundo, mas conforme os valores do reino. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.